Olá, galerinha, tudo bem? Professor César Baldão. Vamos falar agora sobre o adjunto adverbial, tá? O adjunto adverbial, já falamos sobre o adjunto adnominal, você já tem a aulinha lá. O adjunto adverbial é um termo acessório da oração e que vai modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, indicando a eles uma circunstância, tá? Então vamos ver o que é isso, indicando a eles uma circunstância, tá? Então veja bem, enquanto o adjunto adnominal se liga ao substantivo e concorda com esse substantivo, o adjunto adverbial não se liga ao substantivo. Então ele vai se ligar ao verbo, 99% das vezes, ao adjetivo ou ao próprio advérbio, aí em menos casos, tá? Só se for adjunto adverbial de intensidade. Então aqui, quais são os adjuntos adverbiais, então, que nós vamos ter para a gente poder estudar nesse momento aqui? Ó, o adjunto adverbial de negação, tá? Que é o não, negativo, negativamente. Então você fala, não faça isso. Ó, o não ligado ao verbo fazer, tá? Então, adjunto adverbial de negação. Aí vamos ter o adjunto adverbial de afirmação, aí no caso é o sim, certamente, positivo. Então, certamente haverá aula hoje. Certamente haverá, o certamente ligado ao verbo haver. De dúvida, aí nas dúvidas a gente tem o talvez, quem sabe, o quiçá, e tem o se pá também, que o pessoal usa muito agora, mas não é formal, né? Então, ó, talvez tenhamos uma nova oportunidade. Esse talvez aqui ligado ao verbo ter, adjunto adverbial de dúvida, tá? Então, nós temos negação, afirmação, dúvida. Muita gente pergunta assim, professor, mas isso não é advérbio? É advérbio. Só que a abordagem que nós estamos fazendo é uma abordagem sintática. Então, quando a gente fala de sintaxe, nós estamos falando de quando as palavras se organizam em frases, orações e períodos. Então, aqui, quando a gente fala de sintaxe, nós estamos falando da função do advérbio. Então, o nome é advérbio lá na morfologia. Na sintaxe, a função do advérbio é adjunto adverbial. Tá? Então, esse aqui é um advérbio com função de adjunto adverbial. Esse aqui também com função de adjunto adverbial. Esse também. Tá? Só que de negação, de afirmação e aqui de dúvida. Quais os outros? Ó, tempo. O adjunto adverbial de tempo é quando você pergunta quando ao verbo. Tá? Então, você fala assim, na semana passada, vírgula, o prefeito esteve aqui. Tá vendo essa vírgula aqui? É obrigatória. Por que é obrigatória? Tá vendo? O na semana passada, que é quando, que é o tempo, quando o prefeito esteve aqui, ele está no início da oração. Então, ele não devia estar ali. Ele devia estar depois. Como ele está no início, ele foi deslocado, a vírgula é obrigatória. Tá? Obrigatória sempre que tem mais de tem no mínimo 3 palavras. Se é só 2, por exemplo, não era obrigatório. Se você quisesse colocar, tá beleza. Tá vendo? Então, no tempo, você pergunta quando. Lugar, você pergunta onde. Tá? Você pergunta onde. Então, você fala, os professores são maltratados onde? No Brasil. Tá? Os professores são maltratados onde? No Brasil. Então, no Brasil aqui, tá vendo? Não tem vírgula, ó. Mas se ele viesse no início, você poderia colocar. Tem 2 palavras, é facultativo. Se você quisesse colocar, poderia. Tá? O modo. Ó, modo você pergunta como. Mas você tem que ser o modo, não pode ser a causa. Tá? Tem que ter uma dúvida aqui. Os moradores saíram às pressas. Então, aqui, às pressas é como eles saíram. Mas aí é o modo. Tá? Quando o como pode ser trocado pelo porquê, aí não é modo. Aí já é causa. Tá? Já não é modo, aí já é causa. Então, os moradores saíram devido à chuva. Como que os moradores saíram devido à chuva? E aí, devido à chuva, não é o modo, é a causa. É o porquê eles saíram. Tá? Então, o tempo, eu pergunto quando é o verbo, a resposta é o adjunto adverbial de tempo. Lugar, eu pergunto onde, tá? Onde são maltratados? No Brasil. A resposta do onde é o adjunto adverbial de lugar. E o modo, eu pergunto como. A resposta do modo é o adjunto adverbial, a resposta do como, desculpa, é o adjunto adverbial de modo, tá? Beleza? Também tem o meio, ó, meio. A cavalo, de avião, de carro. Jorge viajou, qual meio que ele usou para viajar? De avião. Então, esse é o meio. Viajou de carro, é o meio que ele viajou, tá? Instrumento. Instrumento é qual é o instrumento que você usou para fazer alguma coisa. Então, Paulinho escreveu a carta com a caneta. Qual o instrumento que ele usou para escrever a carta? A caneta. Então, com a caneta é uma adjunta adverbial de instrumento. Tá? Escreveu aqui, ó, com qual meio?
com a caneta. Nota que aqui eu posso perguntar como também, mas não é modo, aqui é o meio, tá? Então, nós temos, instrumento, tá? Instrumento, não meio, instrumento, tá? Então, aqui você fala assim, Paulinho escreveu a carta com a caneta. Como que ele escreveu a carta? Com a caneta. O como você acha o de modo lá, só que é um modo, aqui é um instrumento, é alguma coisa que ele utilizou, a caneta que ele utilizou para escrever. Se eu disser assim, ó, o pedreiro fez a casa somente com uma pá e uma colher de pedreiro, tá? Então ele fez como? Com a pá e com a colher de pedreiro. São instrumentos que ele utilizou para fazer a casa, tá? Junta adverbial de instrumento. Bom, quais são as outras circunstâncias aqui que eu vou ter para verificar a junta adverbial? Essas menos importantes, tá? Mas eu tenho a causa, a consequência, tenho concessão, condição, conformidade, comparação, finalidade, tempo e proporção. Essas aqui, numa outra oportunidade, nós vamos falar com mais propriedade. Inclusive, essas aqui estão nas orações subordinadas adverbiais, que tem um vídeo aqui gravado sobre isso. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Forte abraço e até a próxima.